Bom dia. Efésios 5, a partir do versículo 22. Carta de Paulo à igreja em Éfeso, a partir do versículo 22. Eu tenho... por sinal, as duas vezes, nós temos meditado em Efésios. Só que geralmente não aparece até o final. E me incomodou. Alguma pessoa pode até imaginar que eu esteja fugindo. Mas não, nós vamos então dar continuidade hoje. Aqui nós vamos concluir a partir do 22. São somente mais 11 versículos. Né? O versículo 22... Paulo diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Ah, pastor, por que eu tenho que ser submissa ao meu marido? É injusto, é errado isso. Não, não é. Você é submissa a ele porque primeiro você é submissa a Deus. Claro, se você for submissa a Deus, esta submissão a Deus é que te conduz você a respeitar o seu marido, porque primeiro de tudo você é submissa a Deus. Então você está acatando uma ordem do Senhor. Eu vejo muitas mulheres quererem ocupar o lugar do marido em casa. São muitos os relacionamentos, são muitos os casamentos que são destruídos exatamente por isso. A mulher querer ocupar o lugar do homem. Tem que entender que o homem é o sacerdote do lar. Claro, a mulher é sacerdotisa. Mas elas têm que, primeiro, saber que tem que respeitar o marido. Uma mulher cristã, uma que é submissa a Cristo, ela respeita o seu marido, né? Ela é submissa a ele, só que também essa submissão nós temos que entender. Tem muitas mulheres que dizem assim: ah não, por eu ser submissa ao meu marido, então se ele vai, bebe, enche a cara e volta a querer me bater, eu tenho que concordar com isso. Não. Primeiro você é submissa a Cristo. Cristo não diz que você tem que apanhar do seu marido ele bêbado. Então o que você, ele tentar te agredir, fazer alguma coisa assim, existe a Lei Maria da Penha, você faz um boletim contra ele. Ah, pastor, ele quer, eu sou submissa então a ele, então eu tenho que ir onde ele quiser. Ele quer que eu vou no boteco, nos bares com ele, eu tenho que ir porque eu sou submissa. Não. A sua primeira submissão é a Cristo. Sendo assim, você sabe que não pode frequentar determinados lugares. Né? Porque, mas ele quer, não, mas isso aí você não vai fazer. Mas ele está mandando, está exigindo, eu sou submissa a ele. Não, primeiro você é submissa a Cristo. Primeiro você ama, você respeita, você teme o Senhor. Depois, então, ao seu marido. O versículo 23 fala assim: porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja. Nós não vemos isso com os nossos olhos físicos. Nós olhamos, não, eu não estou vendo aqui a igreja, não estou vendo Jesus ali o cabeça. Mas nós sabemos pela palavra, pelo procedimento e tudo mais. Da mesma forma, casados, né? Nós não estamos falando de namorados, não estamos falando de noivos, não estamos falando de fornicadores. Fornicadores, que eu digo, aquelas que vivem juntos como se casados fossem.
ou aqueles que têm união estável, que nada mais é do que uma fornicação legalizada. Tá? Esses aí não. Estou falando de casados, porque o Senhor tem compromisso com os casados, de fato e de direito. Estes casados, o marido é o cabeça. Não se pode permitir. Ah não, lá em casa quem resolve tudo é minha esposa. Tá errado, você tem que fazer o seu papel. É o homem que tem que resolver as coisas. Claro que na ausência do marido é a esposa que resolve. Quem deve manter a casa é o marido. Ah, pastor, mas ela trabalha, ela ganha mais do que eu, tá? Não importa. A sua função é manter a casa. A sua função é proteger, cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos, é cuidar do seu lar, da sua família. Isso é obrigação, obrigatoriamente, não tem como fugir desta responsabilidade. A mulher tem que submeter o marido, tem que saber que ele é o cabeça da família, o marido, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Nós sabemos disso. Então a mulher também. Ah não, pastor, não pode eu ter um gênio assim, minha mãe era assim, minha mãe tomava decisões, eu também sou igual. Não, então você muda. Você tem que mudar, você tem que querer mudar. Não pode permanecer como está. Você não pode aceitar isso. Porque senão você vai destruir seu lar, destruir sua família. São inúmeros casos de famílias, de pessoas que eu atendo, que o casamento chegou ao final exatamente pela arrogância, a soberba da esposa, ela achar que ela que tem que mandar, ela que tem que comandar. E não é assim. Pois assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, qual é o Salvador? Versículo 24. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Assim como a igreja está sujeita a Cristo. Como é que a igreja está sujeita a Cristo? Nós obedecemos a Cristo. A igreja é obediente. A igreja do Senhor é aquela que vive a palavra dele. É aquela que pratica a palavra dele. A igreja é aquela que o Senhor diz assim: aqui quem me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a igreja de Cristo. Então, assim como nós nos submetemos, procuramos obedecer, viver o Evangelho de Jesus, praticar a palavra do Senhor, assim também as mulheres têm que procurar se sujeitar também aos seus maridos. Entender, ele é o cabeça da casa, da relação, é ele. Se existe qualquer problema, qualquer dificuldade, quem cabe a ele resolver, buscar uma solução. Da mesma forma que o marido também não pode omitir-se, ele tem que exercer o seu papel. E as mulheres, por sua vez, também não podem tentar usurpar o papel do marido, o lugar do marido. É a função dele. Eu vejo a mulher falar: não, mas eu vivi assim até porque eu ganho mais do que ele. Tá, se você ganha mais do que ele, tudo bem, você tem uma série de coisas, mas a responsabilidade da manutenção da casa, do lar, da família é dele. Você não pode, não quer ser boazinha, é por isso vou tomar lugar. Não, não, é dele. É ele. E procurar respeitá-lo. Isto se você quer amar Cristo, se você respeita Cristo, se você obedece a Cristo, então você age assim. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Versículo 25 fala assim: maridos,
cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Então é obrigação, não é favor. Ah, não, eu tenho que surgir o amor. Não, nós somos obrigados. Somos casados? Somos obrigados a amar a nossa esposa. Nós que as escolhemos como esposa, não tem essa história, não, o Senhor que me deu, não podemos arrumar desculpa como Adão, a nossa mulher que tu me deste, não. Nós escolhemos. Nós temos livre-arbítrio e escolhemos, não, eu gostei daquela ali, eu quero me casar com ela, ela também aceitou e tudo bem. Então a escolha foi nossa. Então agora nós queremos, amor acabou, não tem essa história de amor acabou. Ah, eu sinto que não amo mais. Não, não existe isto. Para cristão, não. No mundo pode existir, como tem pessoas aí que estão quase que no 20º casamento. Você vê que são inúmeras tentativas e nenhuma dá certo. Isto porque a primeira, que é realmente o casamento dele, ele abandonou. Então, não existe esta desculpa. Ah, eu não amo mais, acho que meu sentimento acabou. Não, volte a amar, volte a procurar. E geralmente, quando o homem vem com essa desculpa, ou a mulher, meu sentimento esfriou porque acho que eu não amo mais, é porque está olhando para alguém lá fora. É porque está olhando para outra pessoa. Porque o homem está olhando para outra mulher, está querendo se envolver com outra mulher, ou a mulher quer se envolver com outro homem. Então nós temos que abrir os olhos, se é que nós somos cristãos. Opa, tem alguma coisa errada? Tem, não é assim. Eu tenho que amar a minha esposa. Você vê que se fosse, se Cristo fosse pensar da mesma maneira, ele jamais se entregaria por nós. Porque como não é fácil amar um bando de desordeiros, desobedientes, delinquentes como nós. Ele amou todos nós, pecadores, falhos, errantes. Ele amou o ponto de dar sua vida por nós. Agora, se as nossas esposas erram, falham de alguma maneira, nós temos que perdoá-las e continuar amando. Por quê? Porque o Senhor manda. É mandamento do Senhor. É obediência à palavra dele. Por que nós temos que fazer isso? Porque nós nos sujeitamos primeiro a ele. Nos sujeitamos primeiro ao Senhor. Então é por isso, por esse motivo. Amai a vossa esposa assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela. Esse é o amor que nós temos, que os casados têm que ter pelas esposas. Amar da mesma maneira que Cristo amou a todos nós e ele sacrificou por nós. Então o casado também tem a obrigação de se sacrificar pela sua esposa. É mandamento, é ordenança. Não tem essa desculpa, não, porque eu acho que eu não quero, que eu não amo. Porque ela é muito chata, porque ela é assim, porque é assado. Não, é obedecer. Obedecer, é obediência. E sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mais santa e inculpável. É isso que Cristo vai fazer, para apresentar a igreja dele, santa e inculpável. Assim também os casados devem ter este compromisso, de querer apresentar, de desejar ardentemente tudo fazer, lutar para apresentar a esposa dele, a sua esposa, a Cristo, como uma mulher verdadeiramente santa, convertida inteiramente ao Senhor. Como que isso é possível?
Primeiro, você agir como sacerdote lá, agir como homem de Deus, ser uma pessoa compromissada com a palavra de Deus. Até pelo seu testemunho, só pela maneira de você se portar, de você ser em casa, a sua esposa se converte. Só por dessa maneira. Então, pastor, porque eu falo, chamo ela para ir na igreja, ela não quer ir. Por isso que a palavra de Deus fala o tempo todo, gente. Cuidado com o jugo desigual. Não, eu sou cristão, mas eu conheci uma mulher assim, assado, que ela não é cristã, mas eu tô querendo, eu a quero. Não, peraí, se ela não é cristã, não vai pensar você que vai conseguir convertê-la, ao contrário, é mais fácil ela tirar você da presença do Senhor. E mais, você não, dificilmente vai conseguir fazer ela vir a respeitar, agir em conformidade com a palavra de Deus. Então você fala, não tem nada a ver, um de uma religião, outra de outra. Tem sim. Tem sim. Cristão tem que casar com cristão. Ela tem que entender a palavra dela, tem que saber a obrigação dela, assim como você tem que saber a sua. Isso é essencial. Se caso dois de religiões diferentes, um é cristão, outro é espírita, é católico, ou qualquer outra coisa, não vai dar certo. O versículo 29 fala assim, 28, né? Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Você tem que amar a sua esposa como você se ama, como ama o seu corpo. Você não pega uma faca e não fica furando e saqueando a sua perna. Você não fica se autodestruindo. Porque você ama o seu corpo. Se você se machuca, se fere, imediatamente você procura socorro, procura tratamento. Se houve alguma enfermidade, você já procura médico, vai tomar medicamentos, enfim, para se recuperar. Este cuidado que você tem com o seu corpo, você tem que ter com a sua esposa. Você gosta, sempre você tá ali cortando o seu cabelo, tá se arrumando, tá tomando banho, mantendo-se limpo, se cuidando. Tem homens que hoje frequentam a academia, vai por causa do corpo, manter ele saudável. Ou tem controle de alimentação. Da mesma forma que você se preocupa com você, você tem que preocupar com a sua esposa. Mas por que tem que ser assim? Porque você e ela são uma só carne. Você e ela é uma só carne. Quando você está cuidando da sua esposa, não está cuidando do estranho, não está cuidando de você mesmo. Se você for cristão, você entende isso. É a palavra de Deus. É por esse motivo que não existe divórcio, não existe essa permissão de divórcio, porque quando casa, Deus já deixou bem claro, transforma os dois em uma só carne. Como que vai dividir? Como que vai separar? Ele mesmo, no mesmo versículo, fala, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. É impossível separar. Então é obrigação do homem cuidar, proteger, amar a sua esposa. Pastor, mas minha esposa faz umas coisas que eu não gosto. Tem alguma parte do seu corpo também que você acha meio estranho? E daí? Não, pastor, eu tenho um dedo aqui que eu acho meu dedo meio feio. E daí? Mas é o seu dedo, você não quer cortar ele fora. Eu não gosto do meu nariz, eu não gosto da minha testa, eu não gosto da minha orelha. Eu não gosto disso, e daí? Você não quer cortar, arrancar fora. Você continua cuidando, zelando. Minha esposa faz isso, faz aquilo, e daí? Cuide, ame, proteja. É sua obrigação. Não existe desculpa, não.
Agora ela tá muito chata, ela tá muito coisa, eu vou arrumar outra lá fora. Não, negativo, vai buscar na presença do Senhor, vai buscar o Senhor, vai clamar, interceder pela sua esposa, para que ela seja mudada, para que ela seja transformada. Dê exemplo. Às vezes você fala, mas você é um péssimo exemplo. Dê exemplos. Deixa ela perceber em você a diferença. Deixa ela perceber em você o amor, o cuidado que você tem para com ela. Ame, porque é mandamento. Volto a insistir, amar não é você concordar com erros dela. Mas minha esposa está errando assim, assim, não, você vai chamar ela e falar, pera, presta atenção, você está fazendo assim, assim, errado, eu não permito. Ah, minha esposa, ela está me traindo, ela está cometendo adultério. E pô, tem certeza? Tá. Não é por falta de amor, não, mas por amor. Você vai falar com ela, não, já que você está no adultério, você vai ter que se retirar daqui. Porque você não pode concordar com o adultério, porque sabe que é pecado. Aí você estará pecando diante do Senhor e você só com palavras você não vai fazer ela mudar. Então é necessário afastar-se do pecado para que você possa então lutar então para que ela se liberte. Ah, então eu estou expulsando ela de casa, eu estou tirando ela porque eu odeio magoar. Não pode estar com mágoa, não pode estar com ódio. O que você tem que fazer é estar lutando por ela. É fácil? Não, não é. É obediência ao Senhor. Ah, minha esposa está agindo assim, assim, assado. Eu não sei como fazer. Não existe pecado adultério se não existe lute junto com ela. Procure mostrar para ela onde está errando. É a sua função fazer isso. Antes de entrar no embate com ela. Entrar em embate e discussão só vai trazer cada vez mais, aumentar ainda mais a confusão. O único caso, a única situação é quando existe o adultério, é que então tem que se afastar. Afastar, mas para continuar lutando, não é para desistir da luta, não. Versículo 29. 28 fala que ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Ninguém odeia o seu próprio corpo. Você se alimenta, não quer ficar com fome. Você não quer ficar com sede. Você não quer passar necessidade. Ah, você trabalha, luta para que você possa desfrutar disso. Você quer tirar férias, passear, ir à praia. Você quer se divertir, você quer isso, quer aquilo. Para cuidar do seu corpo. Alimentar o seu corpo. Então, da mesma forma, faça pela sua esposa. Cuide da sua esposa, porque você não odeia o seu corpo. O cuidado que você tem, assim como Cristo tem pela igreja dele. Cristo zela pela igreja dele. Então, zele pela sua esposa. Entenda isto. O casamento é a seriedade tão grande que Paulo aqui faz uma analogia entre o casamento e Cristo, a igreja. Marido e esposa e Cristo, a igreja. É sério esta união, assim como nós temos que estar unidos a Cristo, os maridos têm que estar unidos às esposas, e as esposas têm que respeitar os maridos, elas têm que se submeter a eles, até mesmo para não fazer com que fique um fardo pesado para o marido obedecer ao Senhor. Porque até dependendo da maneira como a esposa agir, pode fazer até com que o marido se desvie. Porque tem muitos homens ainda fracos na fé. Ah não, está insuportável a convivência com a minha esposa, por esse, por aquilo e por N motivo. Ah, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu não poderia abandonar, separar minha esposa, mas eu não suporto mais, eu sei que estou no pecado, mas eu estou saindo. Tem muitos que vão ao pecado.
Abre mão de tudo, abre mão da salvação. Conclusão. Não vai pensar você, mulher, que você está salva disso, não. Você também vai perder a salvação. Entenda uma coisa, é uma só carne. Se nós não odiamos o nosso corpo, por que nós vamos odiar então a nossa esposa? Nós buscarmos perfeição, nós não vamos encontrar. Não existe nenhuma mulher perfeita. Não existe nenhum homem perfeito. Casamento são duas pessoas imperfeitas tentando fazer uma relacionamento perfeito. Não é fácil não, mas foi uma escolha nossa. Por isto que Paulo falou, né? Falou, olha, eu preferi que a maioria ficasse como eu. Mas já que você não pode, então se case. Porque tanto o homem quanto a mulher casada passam por lutas. Paulo sabia disso, alertar, falou, seria melhor que vocês ficassem solteiros. Mas para não se abrasar, que se casem. Esta aqui é a questão. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, assim o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Cristo cuida de nós. Então cuidamos da nossa esposa também. Versículo 31. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Por isso que desde o início Deus deixou bem claro, falou, olha, quando casa, é uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Não tem condição do ser humano separar. Só se pode separar é Deus. E como que Deus separa? Quando Deus tem que separar, um dos dois morre. Ah não, recolheu um dos dois, aí tá, separou. Mas enquanto estiverem vivos, estão juntos. Ah, pastor, mas essa aqui é a realidade. Então nós temos que tomar cuidado, por isso que eu falo, jovens, tome cuidado, não se case por paixão. Ah, estou apaixonada, vou casar. Não. Analise primeiro, compreenda bem a situação, saber que você está unindo-se a uma pessoa para o resto da sua vida. Você, rapaz, tem que ter a consciência de que você tem o dever, você tem a obrigação de cuidar, proteger daquela pessoa, independente de qualquer situação, por toda a vida. Assim também a mulher, a jovem, ter consciência que casando, ela vai ter que sujeitar-se ao marido a vida toda. É necessário ter essa compreensão. São uma só carne, você se une, você sai da casa do seu pai, você sai da casa da sua mãe e você se une ao marido, é uma só carne. Por isso, não pode permitir que sogro, que pai, mãe, venha dar palpite, interferir-se na vida do casal. Então, mulher ou homem, não, qualquer coisinha, minha mãe falou isso, meu pai falou isso, não, o que eles falaram não interessa, agora você e sua esposa. Ô mulher, você e seu marido. Não interessa o que sua mãe pensa, o que sua mãe deseja agora, mas não. Agora vocês dois têm que decidir. E qual é a melhor decisão? É agir em conformidade com o Evangelho, é agir em conformidade com a palavra de Deus. Por isso a necessidade de analisarmos bem a pessoa. Se você realmente está decidido a casar, procurar conhecer bem. Porque você estará unindo essa outra pessoa para o resto da sua vida. É até que a morte o separe. E por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 22, Paulo fala, olha, este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja.
É um mistério muito grande, assim como Cristo uniu-se à igreja. Da mesma forma, o ser humano, o homem, a mulher, o casal está unido até que a morte os separe. É muito sério isto. Vamos conscientizar que quando casou, acabou. O homem não tem direito, não, eu quero viver a vida do solteiro porque eu não curti minha vida de solteiro, ou a mulher dizer que não curtiu a vida de solteira. Não existe isso. Acabou. Agora não existe mais separação, você tem que estar unido, o homem tem que amar. Que ela não é, não, eu estou querendo amar uma outra ali, ela tá, não. Você tem que amar a sua esposa até que a morte o separe. Versículo 33, o último diz, portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Isso que é a palavra de Deus. Eu li hoje o livro de Efésios, comecei no versículo 22, no capítulo 5, versículo 22, até o final, que é o 33. Está faltando complementar isso. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.